Graça e paz, queridos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já tem um tempo. Essa palavra fala de oferta voluntária. E eu nunca fui uma pessoa de pregar sobre oferta, pregar sobre dízimo. E creio nisso, creio na oferta voluntária, creio no dízimo. E creio mais ainda quando isso é feito de todo o coração, quando isso é feito espontaneamente. E eu estou aqui na África e está muito gostoso aqui, estou aqui num terreno e sozinha aqui nesse lugar. E decidi hoje gravar essa palavra porque nessa semana aquilo que o Espírito Santo havia começado a me ensinar, ele completou. Foi muito forte no meu espírito e é algo que eu tenho vivido. Então eu quero compartilhar com você de algo que eu tenho vivido. Estou aqui com minha anotação. E eu vou compartilhando e vou lendo algumas coisas, porque eu anotei aqui algumas coisas para não ficar nada para trás. E essa palavra está em Mateus capítulo 14. Então eu vou abrir aqui em Mateus capítulo 14, fala sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Então, quero começar aqui. Eu não vou demorar, vai ser rápido. Mas a primeira coisa que eu quero dizer aqui, tudo que Jesus fazia, você pode perceber que o Senhor fazia movido por compaixão. Alguns versículos até dizem que Jesus, movido por profunda compaixão. E aí ele começou a dizer comigo, ele disse para mim, filha, tudo que eu faço por amor. E tem um versículo que diz isso, tudo que fizerdes, fazei-o por amor, como que para o Senhor e não para homens. Por isso que Jesus viu milagres, por isso que Jesus andou em milagres, por isso que as pessoas que experimentam a compaixão, elas vão viver milagres, elas vão ver milagres, em todas as áreas. Eu acredito até na cura de enfermos, até em cura milagrosa de enfermos. Eu conheço o testemunho de uma missionária que fala muito ao meu coração, a missionária Heidi Baker. E ela teve uma experiência profunda no amor de Deus. E ela conta essa experiência, você pode ouvir essa experiência no YouTube, e ela conta essa experiência dizendo que ela ficou 7 dias mergulhada no amor de Deus. E não tem quem fique mergulhado no amor de Deus, que mergulhe no amor de Deus, que não entenda verdadeiramente o que é a compaixão. E o que isso tem a ver com oferta? Bom, então vamos lá. Vou compartilhar com você o que o Senhor falou comigo. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, na verdade, os discípulos, eles já sabiam o que tinha, porque eles conheciam Jesus, né? Eles sabiam que Jesus ia dizer o seguinte, olha, nós precisamos dar de comer para esse povo. Porque eles sugeriram antes, né? Eu acho tão engraçado a gente sugerir Jesus para fazer alguma coisa, né? A gente tem essa coragem às vezes, né? E aí os discípulos falaram, Senhor, despede esse povo para que eles vão para as aldeias e eles passem nas aldeias e tenham que comer. Eu não
acredito, irmãos, que os discípulos falaram isso por causa da compaixão. Eu acredito que os discípulos falaram isso porque eles pensaram o seguinte: olha, aqui tem 5.000 sem contar mulheres e crianças, porque a Bíblia diz que sem contar mulheres e crianças tinham 5.000 homens. Então eu acredito que os discípulos, por conhecerem Jesus e saber que Jesus era um homem que sentia compaixão por pessoas, que Jesus era um homem que se compadecia, que certamente Jesus não ia deixar aquele povo embora de barriga vazia, né? Então eles pensaram, olha, é o seguinte, vai sobrar para nós esse negócio. Então vamos dar ideia para Jesus, para ele mandar esse povo embora, para eles comprarem comida. E quando eles sugeriram e Jesus falou assim, não, dá vocês mesmo. Eles falaram, Senhor, a gente só tem 5 pães e 2 peixes aqui. Não eram eles que tinham, era o menino que tinha. E como que eles sabiam que tinha 5 pães e 2 peixes? Porque eles já tinham avaliado a situação. Vamos avaliar como é que está o negócio aqui, porque senão ele vai mandar a gente na cidade comprar, vai sobrar para nós. Jesus fez a mesma coisa. Quando Jesus encontra ali com a samaritana, lembra desse texto da samaritana? Quando Jesus encontra com a samaritana, os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. E aí ele fica ali conversando com aquela mulher, trazendo uma verdade na vida dela. E aí então eles falam, Senhor, despede esse povo. E por que eles disseram assim, Senhor, despede? Porque eles podem passar pelos vilarejos e comprar alguma coisa. Se eles disseram isso, certamente é porque eles sabiam que aquele povo tinha dinheiro para alguma coisa, para comprar comida no vilarejo. Mas aí Jesus responde assim, e para mim, Jesus estava ali provando os discípulos, para ensinar a eles uma linda lição. Jesus fala assim, não precisa despedir eles, dê-lhes, dá-lhes vocês. Jesus fala assim, vocês é que vão dar para eles o que comer. Dá vocês para eles. Jesus não teria dito isso, meu irmão, minha irmã. Jesus não teria falado isso se Jesus pensasse, não, os discípulos não têm condições de fazer isso, porque eles também não têm nada. Os meus discípulos, eu sei o que eles têm. Não foi por isso. Jesus falou isso porque Jesus sabia que os discípulos eram capazes. Jesus sabia que os discípulos estavam andando com ele e que eles já haviam visto milagres. Jesus queria colocar uma verdade dentro deles que naquele momento eles não entenderam. E eu acredito que até depois da multiplicação dos pães, eles ainda continuaram sem entender. Mas sabe, irmãos, antes de continuar, a gente é assim mesmo. Nós também somos assim. Senhor, faz assim, faz desse jeito. E aí Jesus fala assim, minha filha, eu já fiz, meu filho, está feito. Está na minha palavra, você já tem. Você já tem tudo que você precisa na palavra. Você tem a fé, você tem as armas da fé, você tem o escudo da fé, você tem... Na palavra de Deus nós temos tudo. Nós temos chaves que o Senhor nos entregou, nós temos a adoração, nós temos o louvor, nós temos a palavra, nós temos a confissão da palavra, nós temos o jejum. Então, tudo nos foi dado. E naquele momento, então, Jesus fala assim, dê vocês. Então aí eu vou entrar exatamente no lugar que eu queria entrar com você. Já tem um tempo nós temos tido um ministério, chamado aqui na África. O Senhor nos trouxe. E aí várias pessoas têm ofertado, têm enviado oferta, pessoas que se comprometeram a ser um conosco. E aonde nasceu essa verdade no meu espírito? Nasceu quando algumas pessoas começaram a falar assim, Pastora Valéria, eu queria ofertar, eu queria dar, mas eu tenho tão pouco, eu tenho pouco. Pastora, eu estou mandando uma oferta, é pouco, eu sei que é pouco, mas é de coração.
Aí outras pessoas falam assim, ah, pastor, eu abri um negócio, eu estou abrindo um negócio, aí quando o meu negócio estiver assim, 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 eu vou mandar oferta para vocês, né? Então, o ponto aqui para mim, queridos, meus amigos do meu coração, o ponto aqui para mim não é pedir oferta, não. O ponto aqui para mim é compartilhar uma verdade que eu entendi e que eu comecei a viver. E eu tenho experimentado milagres a partir dessa verdade. Quando Jesus falou assim para os discípulos, dá vocês, não despede eles não há necessidade de despedir eles. Aliás, deixa o dinheirinho que eles têm para comprar comida no vilarejo, para eles comprarem depois. Hoje aqui, nós vamos alimentar eles. Hoje aqui quem vai dar de comer a eles são vocês. Então, aqui é onde eu quero entrar com você. Eu comecei a ouvir, o Senhor então ministrou essa palavra em meu espírito, quando eu comecei a ouvir algumas pessoas a dizerem assim para mim, pastora, eu quero ofertar, mas é tão pouco, pastora, tão pouco. E aí uns mandavam uma oferta missionária e dizia, e não só para nós, mas eu vejo pessoas dizerem isso em relação a missões, a oferta missionária. Pastor, eu quero ajudar em missões, mas eu tenho tão pouco. Ou diziam assim, olha, eu tenho uma empresa, não, eu comecei um negócio próprio agora e tá pequeno ainda, mas quando tiver grande, quando eu crescer, eu vou ofertar. Eu quero ofertar, eu quero dar... Já ouviu essa história? Então. E sempre que a pessoa dizia assim para mim, pastor, eu mandei uma oferta, mas, olha, é pouco, mas em nome de Jesus eu vou mandar mais. Todas as vezes que alguém dizia assim para mim, é pouco, uma voz dentro de mim dizia assim, 5 pães e 2 peixes. Ou uma voz dizia assim, o azeite da viúva, sabe? Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. E aí eu dizia para essa pessoa assim, irmão ou irmã, não é pouco, nas mãos de Deus não é pouco, porque nas mãos de Deus ela se multiplica. E aí, eu vou abrir, como eu disse para você aqui agora, a minha anotação, e aí eu anotei assim, Jesus quando viu a multidão, ele se compadeceu dela. A compaixão, ela move você. A compaixão sempre vai mover você. Então não é ter dó. Ai, que dó, eu fico uma dó daquela pessoa. Não. A dó não faz nada, você simplesmente tem pena de alguém. Mas quando você tem compaixão, então o que eu quero compartilhar, meu irmão, é que quando você dá movido por compaixão, quando você dá com uma motivação como a de Jesus, que é o amor ágape, o amor de Deus, quando você faz isso movido por compaixão, você simplesmente está entregando algo nas mãos de Deus. E no caso aqui, eu estou falando de oferta. Quando você dá uma oferta, por pequena que seja, mas movido por compaixão, você está plantando no campo de Boaz. Você está plantando no campo de Deus. Você está semeando na lavoura de Deus. Pronto, achei uma palavra joia para você entender. Você está semeando na lavoura de Deus. E o que falou muito comigo foi esse menino. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele saiu para orar, ele entrou num barco. Quando ele chegou do outro lado, a multidão viu que ele ia parar do outro lado. Então essa multidão começou a segui-lo. E eu fico pensando assim, bom, esse menino tinha 5 pães e 2 peixes. Esse menino. Né? E olhando ali na palavra original, ele é um rapazinho, significa rapazinho. Então ele não era um jovem ainda. Vamos colocar aí talvez de 13 a 15 anos, de 12 a 14 anos, não sei. Enfim, esse menino vinha com essa cesta com 5 pães e 2 peixes. Não sei se ele tinha comprado, se ele havia
trabalhado e ganhado aquilo, se ele estava levando para casa. Aqui a Bíblia não fala dos pais desse menino. Mas esse menino, quando viu a multidão indo, criança é assim, né? Onde que esse povo está indo? E a criança, eu vou atrás. Mas eu não acredito que foi só isso, não. Esse menino foi porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, ou porque ele estava muito interessado em conhecer Jesus. E quando os discípulos fizeram aquela busca, né? Porque quando Jesus falou assim, dê vocês a ele o que comer. Dá você, alimenta vocês a multidão. Senhor, mas nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. Quer dizer, como os discípulos já sabiam que tinha só 5 pães e 2 peixes, os discípulos já tinham encontrado esse menino. Esse menino foi e seguiu Jesus. E o Espírito então falou comigo sobre a motivação da oferta desse menino. A motivação desse rapaz. E aí esse rapaz se misturou ao povo. Agora vamos continuar aqui. Deixa eu pegar meu primeiro ponto aqui. Deus sempre terá compaixão do necessitado. Ele fará com que seu pouco, ele fará com seu pouco ou com seu muito. Então entenda isso. Se você tem 20 reais para dar, dê. Se você tem 30 reais para dar, dê. Se você tem 10, dê seus 10. Nós temos uma irmã que oferta no nosso ministério aqui na África. Ela dá 10 reais por mês, irmãos. Mas olha o que Jesus me mostrou. O que significam esses 10 reais? Porque esses 10 reais que ela dá movida pelo Senhor, porque ela entendeu uma verdade. Esse menino entendeu essa verdade. Esse menino entendeu essa verdade. E aquele que tem muito e não dá nada, lembra daquela parábola que Jesus distribui talentos? Lembra daquela que Jesus distribui aqueles homens para cuidarem da sua mina? Lembra dessas parábolas? Que Jesus fala assim, ao que tem se lhe dará, mas aqui não tem, até o que tem será tirado. Sabe por quê? Porque muitos pensam que não tem, mas na verdade eles têm muito. Porque o pouco que eles têm, eles plantam na plantação de Deus. Segue o raciocínio comigo. Muitos acham que o que ele dá é pouco. Mas quando ele entrega aquele pouco, o que Jesus fez com os pães? Jesus pegou aqueles pães, olhou para o céu e deu graças ao Pai. O Pai abençoou aquilo que aquele menino tinha entregado. Agora olha o que Deus falou comigo, olha o que Jesus me mostrou. Jesus pegou aquele pouco e entregou ao Pai. O pouco que você dá vai liberar no mundo espiritual. Pastor, eu vou dar 20. Ok, os seus 20 vai liberar no mundo espiritual uma multiplicação do lugar onde você está plantando. Aí eu pensei assim, Senhor, mas tá, a pessoa depositou 20 reais, o irmão entregou 50 reais, ele queria dar 500, mas ele deu 50, ele queria dar 400, mas ele deu 20, amém, ok? Então ele entregou, como que esses 20 dele vai multiplicar na conta? Como que esses 20 dele vai multiplicar no banco? Aí Jesus falou assim para mim, quando Jesus pegou os 5 pães e apresentou a Deus, aquilo foi multiplicando, multiplicando, sobraram 12 cestos cheios, um para cada discípulo, né? Então Jesus falou, quando você pega o seu pouco, mas com uma motivação certa, Jesus vai pegar aquilo que você colocou, preste atenção, ele vai pegar aquilo que você colocou e aquilo que você colocou vai liberar mais pessoas. Preste atenção. Os pães, ele apresentou ao Senhor. Senhor, eu tenho 100. Eu tenho uma missionária amiga minha, eu quero mandar 500 reais para ela. Mas eu só tenho 100. Então me dá seus 100. Eu dou movida por compaixão. Por quê? Porque a minha motivação é a de Jesus. Jesus, ele queria alimentar uma multidão. Agora eu te pergunto, Jesus não quer alimentar as pessoas aqui na África? Jesus não quer alimentar as pessoas na Índia? Jesus não quer alimentar as crianças órfãs?
Aqui tem criança que morre de fome, morre por desnutrição. Eu sei que em outros lugares também. Eu vou falar daqui, eu vou me ater aonde eu estou, porque é onde eu tenho autoridade para falar, amém? Mas eu sei que tem outros lugares. E, ok, então Jesus se move por causa de vidas. Então ele vai pegar os meus 100, ele vai pegar os meus 50, fala, me dá seus 50. Aquele 50, ele tem uma ação no mundo espiritual. Aquele 50, ele tem uma ação na compaixão de Jesus. Então eu, Valéria, movida por compaixão, eu dou meu 100. Aquele 100 libera outros para dar mais 100, libera aquele para dar mais 50, libera outro para dar mais 200, libera. Então Jesus vai multiplicando isso como? Levantando outras pessoas. Então a sua oferta desperta outros ofertantes. Olha o que Jesus me mostrou. O seu pouco vai despertar outras pessoas. E eu entendi então, Senhor, então é assim que a minha oferta vai multiplicar? Sim. Quando você fizer movido por compaixão, movido por uma verdade, de alimentar alguém, de socorrer alguém, quando você é movido pela verdade de amar alguém, então o seu pouco desperta outros, o seu pouco levanta outros. E por causa da sua atitude em ser fiel no pouco, o Senhor vai levantar outros e Ele vai alimentar a multidão. Olha que coisa tremenda. E eu entendi então, porque irmãos, nesse último ano eu tenho vivido milagres, literalmente. Eu e meu esposo. Eu quero até que depois ele complete essa palavra com uma verdade que Deus mostrou a ele, totalmente unida a essa verdade aqui. Nós temos vivido milagres. E se eu for fazer conta, se eu for pensar assim, Senhor, mas como que eu consegui? Como que nós conseguimos tudo isso? Sabe por quê? Porque de coração, irmãos, eu estou falando de algo que eu tenho vivido. Eu tenho visto milagres. Porque eu realmente, eu decidi andar nesse amor. Eu tenho dito ao Senhor, eu preciso mergulhar nesse amor. Eu preciso entender essa compaixão, porque eu quero ver o cego enxergar, eu quero ver o aleijado andar, eu quero ver o surdo ouvir. Senhor, eu quero ver milagres, mas eu só vou ver milagres, Senhor, se eu for movido por profunda compaixão como o Senhor foi. E até os 20 reais que eu entrego, até os 30 reais que você entrega, se você entregar, movido por amor, movido por amar uma nação, por amar um povo, Deus vai pegar os seus 20 e os seus 20 vai liberar no mundo espiritual mais 20, mais 30, mais 20, mais 30, mais 40, mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000, mais 5.000, mais 10. Isso vai liberando no mundo espiritual um milagre. Tanto que Jesus, naquela manhã, naquela tarde, aliás, era final de tarde, deixou 12 cestos cheios. 12 cestos. E aí eu pensei assim, de quem foi esse galardão? Se nós formos pensar agora a título de galardão, ok. O galardão, ele é dado conforme as nossas obras. O galardão é por obras, né? A fé sem obras é morta. Quem recebeu esse galardão? Sabe quem recebeu esse galardão? Aquele menino. Eu penso aquele menino olhando, os discípulos entregando os pães, aquele menino olhando assim, o meu cesto, o cesto que eu trouxe, só eu trouxe o cesto de pão e peixe. Irmãos, eu imagino aquele menino sentado, ou aquele menino ajudando a entregar. Eu acho que ele até ajudou a entregar. Eu acho que ele pegava assim no cesto. Eu acho que ele deu muita risada, porque criança vive intensamente um momento legal, um momento joia. Criança vive o momento. E aí eu penso que aquela criança, aquele menino, ele ficou assim, ele chegou em casa. Meu Deus, ele contou para os amigos, ele contou para muita gente. E eu acredito que muita gente chegou para ele e falou assim, rapaz, olha o pãozinho que você trouxe, o que se tornou? Aquela criança se tornou ou não discípulo de Jesus? Com certeza aquele menino se tornou discípulo de Jesus, verdadeiramente.
aquele menino viu o milagre. Vamos continuar aqui. A compaixão de Deus, irmãos, ela sempre se moverá em direção àquilo que o Pai ama. Você só precisa se dispor. Jesus usará o que você tem. Se o que você tem, você der de coração. Se você entender que não é seu, isso fala de uma motivação correta. E agora aqui eu vou entrar num ponto que me faz pensar muitas vezes. E você me perdoe se o que eu disser, talvez você não goste muito. Eu tenho visto pessoas que têm muito, irmãos. E que está sobrando. Esses dias eu falei assim para o meu esposo. Falei assim para Adonias. Falei, amor, a gente não precisa de muito para ser feliz. E eu estava lendo sobre quando Jesus enviou os discípulos. E Jesus falou, não leva 2 túnicas, 2 sandálias, né? Nem alforje vocês vão levar. E a gente começou a rir, né? Nós dois. Porque eu falei assim, meu Deus. A gente vem para missões, vem para a África e a gente traz uma mala, 2, 3, 4 malas, 5 malas. Mas a gente não precisa de muito, não. Só que, irmãos, eu vejo tantas pessoas que têm tanto, não fazem nada, sabe? E eu vejo no Brasil as igrejas tão abastadas. Glória a Deus por isso. Eu não sou contra, e aonde eu vou, eu falo isso. Eu não sou contra você ter um carro excelente, não sou contra você ter um bom sapato, uma boa roupa, uma boa casa, né? De forma, pelo contrário, o filho do rei tem que ter o melhor. Mas nós precisamos, irmãos, encontrar um ponto de contentamento. Nós precisamos encontrar um ponto de satisfação em nós, porque senão nunca vai ser suficiente. Eu tenho um sapato, eu quero mais 1, eu quero 3, eu quero 4, eu quero 5, eu quero 10, eu quero 11, eu quero 12. Eu tenho tantas roupas, eu tenho vestidos que eu nem uso, eu tenho roupa no guarda-roupa que tem 1 ano que eu nem visto. Mas eu quero comprar mais roupa, mais roupa. Não, dá uma limpeza, distribui, dá para os pobres. Está na Bíblia, dá para os pobres. Distribui para os pobres. Jesus falou para o jovem rico, pega o que você tem, vende tudo e dá para os pobres. E você vai ter um tesouro lá em cima. E eu quero falar aqui de pobre, porque eu vejo algumas pessoas na igreja brasileira se importando de fato com a obra social. Mas não são muitos não, irmãos. Não são não. Eu não vejo até amigos meus, pessoas que eu conheço, falando de pobre, né? A gente viaja, a gente faz seminários, a gente vai em muitas igrejas. É bom estar no meio dos ricos, porque ele te leva num bom restaurante, ele te leva para comer algo gostoso, ele te dá um bom presente, não é bom? Mas Jesus falou dos pobres. E Jesus se preocupava com a multidão. E a multidão, geralmente, não são os ricos. Alguns que seguiam Jesus tinham bens, sim, e sustentavam ele. Mas a maioria não. A multidão é de pobre. Os ricos são a minoria. Mas Jesus falou, dá para os pobres. E eu vejo pessoas que têm muito e não dá nada. E eu vejo uns que têm pouco, mas do pouco que eles têm, eles estão liberando sobre o mundo espiritual uma riqueza que eles vão colher na eternidade. Na eternidade. Eu quero dizer para você, que talvez já disse alguma vez, não para mim, mas para alguém, para alguma obra missionária, que eu estou falando de oferta. Ou que você disse para alguém que Deus mandou você semear. Ou que Deus disse que era para você cuidar de alguém. E você não cuidou. Mas você sabe que você tem. Você está pecando diante de Deus. Sabe por quê? Porque você acha que o que você tem é seu.
e você acha que você fere o seu orgulho se você não der tanto. Ah, eu não vou dar porque eu não tenho coragem de dar 50 reais, eu morro de vergonha. Não é que você morre de vergonha, é por causa do seu orgulho. Deixa o seu orgulho de lado. Deixa o seu orgulho de lado. Tem pessoas que não têm e que também são orgulhosas. Tem pessoas pobres que são orgulhosas. Eles querem viver uma vida de aparência. Irmãos, tá tudo errado. Então o que eu quero mostrar para você é que é o seguinte: o que você tem não é seu, é do Senhor. O que aquele menino tinha talvez era o que ele ia levar para casa, mas ele se dispôs a dar. Porque se os discípulos falaram assim para Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes, é porque aquele menino já tinha falado, olha, se precisar dos meus 5 pães e 2 peixes, eu dou, mas eu só tenho isso aqui. Então, deixa eu continuar aqui rápido para a gente terminar. Aí os discípulos falaram, né? Senhor, manda eles comprar e tal, tal. Isso mostra exatamente como nós somos. A gente vê um grande problema e nós queremos dar um jeito de resolver. Não, então vamos fazer o seguinte, que olha, é o seguinte, eu estou pagando uma casa, eu estou pagando um carro, eu estou com uma situação aqui, tá assim, 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 eu não tem como resolver, não tem como eu ofertar, mas, poxa, os missionários também, né, podem trabalhar, pode fazer uma tenda. Vou ser verdadeiro aqui com você, irmãos. Tem gente que prefere dizer assim, nossa, que bom, né, que você é missionário, mas você tem a sua tenda, Paulo, né, inclusive, afinal de contas, Paulo, ele trabalhou para não ser pesado para a igreja. Eu concordo, irmãos, desde que isso não seja uma desculpa para você não abençoar o reino. Eu concordo. Desde que isso não seja uma desculpa. Porque é mais fácil você resolver o problema. É mais fácil os discípulos falarem para Jesus, manda esse povo embora, do que eles alimentarem. Eu quero dizer para você nesse dia, nessa manhã, noite, tarde, não importa qual horário que você está vendo esse vídeo, mas para de dar desculpa. Para de dar ideia para Jesus. Os discípulos ficaram dando ideia. Senhor, tem uns vilarejos aí, eles podem comprar comida. Não, meu irmão, para de dar ideia. Seja um canal da liberação no mundo espiritual, do abrir de portas. Se o que você pode dar, se o que você pode ofertar para a obra de Deus, e eu não digo não apenas aqui, mas estou falando de modo geral. Se o que você pode ofertar na sua igreja, se o que você pode ofertar para o seu irmão, para o seu parente, para o seu vizinho, para aquela vila lá na sua cidade que é pobre, para o Nordeste brasileiro, não importa, aonde o Senhor te dirigir, aonde você conhece uma necessidade real, se o que você pode dar é 50, é 20, dê seus 20. Entende? O que você não pode dar é desculpa. Deixa a sua desculpa de lado e entenda que a sua oferta voluntária, que a sua oferta movida por compaixão, ela vai abrir portas no mundo espiritual. Naturalmente falando, sabemos que facilitaria a multidão comprar comida, mas por outro lado, aliviaria a consciência dos discípulos, porque eles queriam ser livres daquela situação. Entende? Então é mais fácil aliviar a nossa consciência. É mais fácil a gente dar uma boa ideia. E eram quase 5.000. E talvez se Jesus não despedisse aquele povo, ia sobrar para os discípulos, como eu já falei. Então a palavra que eu quero deixar para você é: deem de comer vocês mesmos. E o desafio que eu quero deixar para você é: dê você de comer. Dê você para quem está do seu lado. A obrigação é nossa, a obrigação é minha. Eu sou com meu esposo e minha filha aqui hoje.
missionários aqui na África. E a obrigação é minha, irmãos. A obrigação é minha também, de dar de comer a esse povo. A obrigação é minha de dar de comer, de abençoar outros missionários, de abençoar outras pessoas que eu sei que precisam de mim. A obrigação é minha. Aqui para mim está o versículo mais importante. Dê vocês a ele o que comer. Os discípulos não tinham levado comida? Não. Eles tinham dinheiro? Não. Para que eles comprem para si o que comer. A gente sempre prefere transferir o problema. Então não transfira. Não transfira o problema para a conta que você tem que pagar. Não transfira o problema para sua família. Não transfira o problema para ninguém. Faça algo. Faça algo na oferta. Faça algo na oferta. Do que nós temos medo? De que falte a nós? Por isso não damos? Porque não acreditamos que a nossa oferta se tornará um milagre? Jesus estava pregando para um povo, curando enfermos, mas fazia tudo isso por causa da compaixão que havia no seu coração. Então eles responderam, a única coisa que temos são 5 pães e 2 peixes. Senhor, eu só tenho 10, 20 ou 30. Jesus disse, traga aqui os 5 pães e 2 peixes. E ele levantou os olhos e abençoou. E os discípulos saíram pelo meio daquela multidão, repartindo. E como eu disse, o galardão foi daquela criança. Dê você de comer. E eu vou terminar. Jesus sabia que os discípulos podiam alimentar. Dê o pouco que você pensa que é pouco. Você não está dando 20, 30, 50 ou 100. Você está entregando no campo de Boaz. Ele fará do seu pouco muito. Só dê e deixa o resto com Jesus. Olha só quem alimentou aquela multidão. Tenho certeza que aquele garoto nunca mais se esqueceu que o que ele tinha levado se transformou em um milagre. E para os discípulos ficou uma bela lição. Faça você. Alimente você. Vamos parar com nossas desculpas e vamos dar pão a quem tem fome. Talvez você tenha mais do que aquele menino e não vê o seu pão crescer. Eu te desafio a dar o seu pouco. Muitos têm pouco, mas nunca têm falta. Outros têm muito e sempre estão apertados. Então eu deixo essa palavra para você. Jesus disse para mim, essa semana eu meditei muito sobre isso, né? E Jesus falou para mim, simplesmente dê o que você tem e deixa comigo. Simplesmente entregue e ofereça ao Senhor. Senhor, está aqui a minha oferta. E quem vai fazer o milagre é Deus, não é você. Não é você que vai fazer milagre. Porque Deus pode fazer muito mais com uma pessoa que dá 20, com a motivação correta e movido por compaixão, do que alguém que dá 1000 e não é movido por compaixão. Deus pode fazer com aquele que dá 500, mais do que aquele que dá 10.000, porque o de 500 vai liberar algo no mundo espiritual, e o que deu 10.000, deu uma motivação errada. Então, o que faz o milagre é aquilo que toca o coração do Pai. Tudo que Jesus fazia era por amor, era por compaixão. Então, o Pai abençoava. Então, pode ser que o pouco de muitos está fazendo muito mais diferença que o muito de poucos. Amém? Deus abençoe sua vida e eu vou deixar para o meu esposo finalizar essa palavra. Faça, alimente, você pode. Deus te abençoe. Amo vocês.